Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Conor McGregor. Faz um tempinho que eu não falo sobre ele aqui, então vamos falar sobre ele. Ele foi no Twitter recentemente, né, depois da luta do Ferguson com o Justin Gaethje e fez um monte de tweet, falou sobre o Tony Ferguson, falou sobre o Justin Gaethje, falou sobre o Dustin Poirier, falou sobre o Khabib Nurmagomedov, falou um monte de coisa. Claro que a maioria das coisas que ele falou foram provocações e etc, então eu vou ler elas aqui para vocês entenderem o que está acontecendo e o Khabib foi um dos caras que acabou respondendo aí o Conor McGregor, né? Então vamos lá, começando com a primeira declaração, vamos seguir aqui na ordem, né? A primeira declaração ele disse o seguinte: os fãs fazem este esporte, assistindo na noite retrasada eu era contra lutar sem eles, mas será um prazer demonstrar a potência que possuo com zero barulho de fundo para eles. Sou eu e Justin em seguida, pois Khabib é o lutador mais covarde do meio, garanto. Bom, então logo na primeira declaração a gente já vê o Conor que não quis muito falar sobre o Justin Gaethje, né? O Justin Gaethje queria bastante enfrentar o Conor, mas o Conor não estava muito afim, mas agora que o Justin Gaethje virou campeão interino e tem muitos holofotes em cima dele porque ele venceu o Ferguson que não perdia há muito tempo, etc. Aí agora o Conor mudou de ideia, agora ele quer enfrentar o Justin Gaethje. Bem conveniente, mas calma que tem mais declarações dele, né? Vamos continuar aqui. Ele disse o seguinte na próxima: eu adoro o Tony, falando do Tony Ferguson, né? E ele continuou: nós o representamos muito bem na Paradigm Sports e fomos traídos pela promessa de um contrato de beisebol, mas a cabeça e a preparação aqui foram vergonhosas. Seus métodos e conversas são engraçados e divertidos, mas ele nunca esteve no nível percebido, apesar de ser duro. Bom, então tá aí o Conor falando e chamando o Tony Ferguson de duro, né? Um cara duro e tal. Quando você fala isso, você tá dando um elogio, né, pro lutador, mas no final das contas, ele disse ali que ele nunca esteve realmente no nível, então ele tá querendo, né, tipo assim, fazendo um elogio, mas ao mesmo tempo dando uma criticada, né, querendo dizer que não é isso tudo, né, o cara perdeu, então sempre vem gente falar que o cara não é isso tudo, né, mas na minha opinião, não é só porque o Ferguson perdeu do Justin Gaethje que ele não é isso tudo, o cara continua assim sendo um monstro, né, mas se tratando de McGregor, é óbvio que ele não vai falar, ah, o cara é bom e tal, não sei o que, não, ele vai falar, não, é um cara duro e tal, e vai acabar te atacando ali no resto do argumento dele, né? Faz parte aí do Conor, né? Mas enfim, vamos para a próxima declaração. Ele disse o seguinte: é Dustin versus Tony, quando Tony se curar. Se ele conseguir, Dustin também vai batê-lo se não fizer mudanças, e não serão feitas. Dustin, apesar de disposto e na briga, vai ser levado ao chão de novo. Algumas vitórias aqui e ali, depois dobrado no meio. Enxague e repita, é a carreira do Dustin. Bom, tá aí uma provocação bem nítida, né, ao Dustin Poirier, que já enfrentou o Conor, né, o Conor já venceu ele, e ele quis resumir aí a carreira do Dustin Poirier a isso, né, algumas vitórias aqui e ali, mas na hora que o bicho pega, ele acaba sendo derrotado, então tem essa brincadeira, né, enxague e repita, porque é como se a carreira do Dustin Poirier fosse só feita de ciclos ali, né, ganhou uma aqui, ganhou uma ali, perdeu, ganha aqui, ganha ali, perdeu, ganha aqui, ganha ali, é engraçado, né, porque é como se o Conor também só tivesse vitória na carreira dele, né, mas enfim, vamos para a próxima declaração, onde ele disse o seguinte: Justin, não há perigo num homem que abraça pernas, nós todos sabemos. Tente dançar ao redor da real ameaça o quanto quiser. Eu vou te massacrar, seus dentes. Vou colocá-los no maldito colar. Falou das minhas habilidades como pai, você está morto. Bom, tá aí o Conor mandando uma mensagem para o Justin Gaethje, mas dizendo e fazendo uma provocação ao Khabib Nurmagomedov, né? Falando que ele abraça pernas e não sei o que lá. Enfim, vamos para a próxima declaração, que tem mais ainda. Ele continua: nunca mais diga que representa a grande nação dos Estados Unidos da América. Nenhum verdadeiro americano falaria tão bem de ou permitiria um membro condenado de uma célula terrorista jihad representá-lo. Nunca esqueça, você é um burro cego de merda e eu vou finalizar o trabalho. Nessa declaração, Conor McGregor está fazendo referência ao empresário do Justin Gaethje e também do Khabib, que é o mesmo cara, Ali Abdelaziz. Então essa referência aí a terrorista e não sei o que, ele quis atacar aí o Ali Abdelaziz, que claro, é um cara que o Khabib gosta bastante, Khabib, enfim, e o Justin Gaethje também, né? Então é o Conor atirando pra tudo que é lado, mas ainda não terminou. Tem a última declaração do Conor, onde ele disse o seguinte: Khabib, sua vergonha absoluta, rato corrido, escondido como sempre, como disse muitas vezes, como foi visto muitas vezes, através do painel de vidro foi confirmado o que sempre foi sabido, sem comentários, uma vergonha à luta de verdade. E como eu disse lá no início do vídeo, o Khabib não deixou barato e acabou respondendo, e
ele disse o seguinte: sim, nós lembramos de você, você foi tão gentil naquela noite, seja o mesmo, não seja falso. E não foi só isso, claro, ele deu mais uma resposta àquele ataque, entre aspas, que o Conor fez, falando sobre o Khabib abraçar pernas e não sei o que lá, e o Khabib respondeu o seguinte: abraça pernas? Se esqueceu como eu te dei knockdown ou está digitando bêbado? Te bati na trocação, te bati no wrestling, absolutamente te destruí no grappling, fiz você agarrar ar com as mãos e no fim você desistiu. Para terminar, não esqueça suas palavras, são só negócios. Bom, então tá aí o Khabib fazendo referência à famosa frase são só negócios que o Conor falou durante a luta com o Khabib. Para quem não lembra, enquanto o Khabib surrava o Conor ali no ground and pound, no intervalo, né, de um round pro outro, o Conor levantou e falou pro Khabib, são só negócios, porque o Khabib tava espancando ele, né, e dizendo, vamos conversar, né, let's talk, e batendo nele, falava, vamos conversar agora, e não sei o que, e enfiando o Conor McGregor, enchendo ele de porrada, né, e o Conor, quando se levanta nesse intervalo do round, fala, são só negócios, com aquela cara de bunda, né, porque tava sendo surrado, tava cansado, não conseguia fazer nada, e acabou ali dando aquela palavrinha, né, como se fosse, tipo, alivia aí, são só negócios e tal, né, enfim, não aliviou nada, pelo contrário, né, acabou apanhando e foi finalizado ali no final da luta. Ei! Stop. Bom, então essas foram todas as declarações do McGregor, as duas respostas do Khabib. O Conor, como sempre, busca nas declarações dele atacar alguns caras e tal, mas no final das contas é tudo para promover, né? Eu não acho que tudo que ele fala é exatamente o que ele pensa, né? Do Tony Ferguson, por exemplo, etc. Ele fala, é claro, com aquela ideia de causar polêmica, das pessoas debaterem sobre o que ele tá falando, de vender a luta. Então, ele vai ali e fala do Dustin Poirier, fala do Justin Gaethje, fala um pouco do Ferguson e tal. Então, ele cria aquele clima onde você quer ver ele lutando com qualquer um que seja. Então, ele é um cara muito inteligente, né? Um cara muito esperto, se promove muito bem. Então, é até difícil, né, a gente chegar aqui e criticar exatamente a fala dele e tal, não concordo com isso, com aquilo, porque nem ele às vezes concorda. O cara é inteligente a esse ponto. Ele fala o que vai promover ele, não necessariamente o que ele acha, não o que ele acha certo ou errado, né? Entendeu? Então, ele molda o que ele vai falar justamente para provocar. É claro que tem algumas coisas ali que ele bota no meio que deve ser o que ele acredita, né? Provavelmente, mas eu acho que o Conor escreve os tweets, ele pensa muito bem antes de escrever, né? Não, eu vou atacar aqui, vou falar assim, vou usar essa palavra assim. Eu acho que ele pensa muito antes de escrever, eu acho que não sai da boca para fora não, acho que ele planeja bastante esses tweets justamente para irritar os caras, e ele consegue fazer isso. Ele entrou na cabeça do José Aldo, na cabeça do Khabib, querendo ou não, ele também entrou, ele também deixou o cara bem pé da vida, o próprio Dustin Poirier, enfim, ele faz isso a carreira inteira e funcionou em muitas lutas, porque tem muito cara que na hora de enfrentar ele, o cara vai com aquela vontade ali de matar ele e realmente acaba se atrapalhando, né? Porque, querendo ou não, você entrar com o seu emocional já abalado, entrar muito nervoso e tal, isso te atrapalha. Então, o Conor tem essa estratégia, né, de fazer esses ataques, essas ironias, essas postagens, falar essas coisas nas entrevistas, porque além de promover luta e ganhar dinheiro, facilita a performance dele, porque o cara vem com muita sede ao pote e é aí que o Conor consegue vencer as lutas. Tudo bem que não é sempre que isso acontece, às vezes ele, como contra o Khabib, né, entrou ali e acabou tomando muito prejuízo, mas querendo ou não, os ataques dele funcionaram contra o Khabib, né, os ataques que eu falo antes da luta, porque o Khabib entrou ali à flor da pele, né, ele realmente entrou nervoso, só que o Khabib tem essa qualidade toda, né, que ao mesmo tempo que ele entrou ali com sangue no olho, né, realmente querendo bater no Conor, ele mesmo assim não foi muito displicente durante a luta, ele conseguiu realmente lutar muito bem, render muito bem, não é à toa que o cara é campeão, nunca perdeu uma luta, etc, mas não tem como negar que o Khabib não entrou bravo ali com o Conor e por isso que ficou falando durante a luta, provocando, vamos conversar e etc. Então deu pra ver que ele realmente foi atingido, o emocional dele foi atingido. Então o Conor mais uma vez falou bastante coisa, muita coisa que eu não concordo, muita coisa que dá pra ver que ele falou ali só pra provocar realmente, e eu acho que faz parte, né? Eu trago pra vocês aqui, faço meus comentários, tem muita coisa ali que ele falou que eu não concordo, eu acho que o Ferguson é sim muito duro e tal, mas foi o que eu disse, eu acho que o Conor falou daquela forma porque é o momento, o Ferguson acabou de perder e ele não vai ficar ali babando o ovo do cara, então ele vai falar daquele jeito para dar uma provocadinha de leve, tipo, eu gosto de você, mas você não é tudo isso e tal, é o estilo dele, né? Então é o que eu falo aqui, ele não é 100% real no que ele diz, porque ele tem o lado ali da promoção das lutas dele e tem aquele outro lado que ele também quer deixar os caras um pouco revoltado com ele, porque ele quer que os caras falem dele, ele quer que os fãs queiram ver as lutas dele. Então o Conor é bem inteligente, né? Não é à toa que ganhou toda a grana que ganhou, não é à toa que tem todo o nome que tem, apesar
apesar de às vezes nem ganhar a luta, né, como foi contra o Khabib, contra o Floyd Mayweather, mesmo assim ele ganha muito dinheiro, mesmo assim ele continua com o nome em alta, é a grande estrela do esporte, né? Então, apesar de, como eu já disse várias vezes, ele nunca foi o melhor lutador do UFC pra mim, nem perto disso, nem antes, nem atual, enfim, eu acho que nunca vai ser, inclusive, o melhor lutador do UFC, mas no quesito luta, né, eu tô falando. Mas no quesito se promover, no quesito fazer tudo isso que ele faz, eu acho que ele é o melhor realmente. O cara faz isso com maestria, né? Às vezes, claro, tem muitas confusões, muita besteira que ele faz, como agredir velhinho em bar, tacar carrinho em ônibus, aí ele perde totalmente a razão. Mas boa parte do que ele faz dá pra ver sim que é pensado, que tem uma estratégia por trás. Agora, esses problemas que eu falei de tacar carrinho em ônibus, aquele carrinho de mão, né? Agredir velho e tal, não sei o que, isso aí é a outra parte dele, né? A parte cheia de defeito de que ele realmente às vezes é meio idiota, né? Mas essas declarações eu não acho que são esses momentos que ele tá sendo idiota, pelo contrário, eu acho que ele tá sendo inteligente e atacando ali nos pontos certos para acabar tendo algum retorno com isso. Mas enfim, essa é a minha interpretação, né? O que eu acho, é o que eu enxergo aqui, é a minha visão, a minha opinião, mas eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários se você acha que o Conor, em todos esses tweets, quis ali dar aquela promovida, aquela provocada, plantar uma sementinha para ter alguma luta, ou se você acha que ele tá sendo 100% franco, que ele realmente acha que o Ferguson não é tão bom assim, se você realmente acha que ele tem essa opinião real aí sobre o Dustin Poirier, se ele realmente acha que o Khabib é um covarde, enfim, comenta a sua opinião aí embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like antes de sair, beleza? Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!